Depois de conhecer todos os manômetros, quais os tipos, né, manômetro em U, manômetro diferencial, manômetro metálico, piezômetro, entre outros, agora a gente vai aprender a equação manométrica, que a gente vai poder usar para todos os exercícios de manometria, para todos aqueles que envolverem diferença de pressão ou encontre a pressão em determinado ponto, para qualquer um dos manômetros que a gente estudou também, né? Eu fiz aqui, ó, um grande manômetro em U. A gente tem aqui em azul um líquido A, né? Então, gama A é o peso específico do líquido A. E aqui é o ponto A, que é o centro aqui desse círculo, né? E que está a uma altura H1 da nossa superfície de referência. Que a gente vai cotar tudo a partir dessa superfície de referência, a gente vai usar alturas aqui. Esse líquido A vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tá uma transição aqui para o líquido M, ok? Um líquido M mais denso aqui embaixo, a gente chama de gama M, ou seja, o peso específico do líquido M. E esse líquido M preenche toda essa parte aqui. Aqui tem uma cota H2, vem vindo. Aqui tem uma cota H3, continua com o líquido M, né? O 3 maior do que o 2. E aqui já a transição entre o líquido M e o líquido B, que tem um peso específico gama B, que está aqui em amarelo, e aqui o ponto B também, que é só o centro aqui, que está a uma altura H4 do chão, né, da superfície de referência lá embaixo, onde a gente vai adotar como zero, ok? Lembrando aqui, ó, esse ponto e esse ponto têm a mesma pressão, porque estão numa mesma horizontal e são o mesmo fluido. Esse ponto e esse ponto também. Esses dois aqui embaixo também. Esse que está aqui com um que está aqui, ó. Aqui no líquido laranja, no líquido M. Os dois têm a mesma pressão, porque estão na mesma horizontal. E assim por diante. Né? Se eu pegar aqui e aqui, um ponto aqui, e assim vai. A pressão, nesse caso, só varia com a mudança de profundidade, com a mudança de altura, com a cota vertical, igual a gente já viu lá em variação de pressão. Para fazer os exercícios de manometria, eu vou começar mostrando como a gente resolveria usando Esteven. Né? A primeira forma que vem à minha cabeça é usar Esteven para dois pontos conhecidos. Então eu vou pegar um ponto aqui, no fundo, ó, no fundo do líquido, vou chamar de ponto C, e um ponto aqui, no fundo também, na mesma horizontal, ponto D, que vai ter a mesma pressão do ponto C, ok? Porque eles estão no mesmo fluido, na mesma horizontal, e o fluido está em equilíbrio. O que eu posso escrever então? Que a pressão em C é igual à pressão em D, certo? Lá no fundo dos dois recipientes. Só que agora eu vou escrever quem é essa pressão em C e quem é essa pressão em D, certo? Então a pressão em C, ó, a gente tem a igualdade aqui, eu vou escrever aqui em cima. É a pressão de tudo que está acima de C. Todas essas pressões hidrostáticas aqui de coluna de líquido sobre o ponto C. Como os dois lados estão fechados, né, a gente está com um manômetro diferencial com 3 fluidos diferentes, então a gente vai, né, começar aqui desse ponto. Está fechado? E nesse ponto aqui, ó, nessa altura, a gente tem a pressão do ponto A, porque aqui é o ponto A. Então a pressão do ponto A. Aí eu rebato para cá, ó, mesma horizontal, mesma pressão. Então aqui eu tenho a mesma pressão que no ponto A. Para chegar nessa primeira divisão aqui, eu tenho essa altura de fluido. Estão vendo? Essa altura de fluido. Quem que corresponde a essa altura? É a diferença entre H1 e H2. H1 é tudo isso, H2 é isso, então esse pedaço aqui vale a diferença. Então,
Vamos continuar somando nessa pressão para chegar na pressão do ponto C. Então, mais o valor do gama do líquido que está aqui, que é o A, né, que é o líquido azul aqui, e a diferença entre H1 e H2. Mais uma certa altura H2 do líquido M, né, do líquido em laranja. O H2 aqui eu coloquei até o final, como se esse ponto fosse aqui no finalzinho, né? Eu desenhei ele um pouquinho mais para cima, mas só para a gente ver a questão do direcionamento. Mas é lá no fundo do recipiente. Então eu tenho mais o valor do peso específico do líquido que está ali embaixo, o M, vezes H2. Essa é a pressão que eu tenho no ponto C. Fui fazendo até chegar lá no ponto C, ok? Igual a pressão no ponto D, que é quem? Mesmo raciocínio, só que do outro lado. É a pressão lá no ponto B, a pressão que começa aqui. Esses dois aqui de cima poderiam até ser gases, né? Porque eles não escapariam para a atmosfera. Então poderiam ser gases, mas também podem ser líquidos. Pressão em B. Rebato esse ponto para cá. Agora eu tenho essa coluninha aqui, ó, que é a diferença de H4 para H3. Então, mais gama B, H4 menos H3. Mais essa coluna H3 em D, certo? Então, mais YM agora, porque eu mudei o fluido, do B eu fui para o fluido M, vezes H3. Então eu tenho essas duas pressões iguais, ó. Pressão C igual a pressão em D. Igualei as duas aqui. Estão vendo? Se eu pegar e colocar no mesmo termo aquilo que se equivale, né, vou colocar todo mundo para o mesmo lado. Eu vou pegar todo mundo que está aqui sem o PB e vou jogar para lá com um sinal negativo. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui PA mais gama A, e essa diferença de altura, H1 e H2, né? Isso devido ao fluido A. Aqui eu tenho um gama M vezes H2, e aqui eu tenho um gama M vezes H3. Quando eu passar para lá, vai ficar gama M vezes aqui H2 menos aquele H3 ali, né? Já colocando gama M em evidência. Passou para o lado de cá da igualdade. Vou passar esse termo para cá também, então ele vem com um sinal negativo. Vou continuar aqui embaixo, ó, menos, então menos, esse termo aqui, gama B, e a diferença H4 menos H3, certo? Passei esse pedacinho para cá, tudo isso é igual a PB. Foi o único termo que restou do lado de lá. Esse aqui ficou aqui, esse aqui eu deixei do lado direito, esse aqui joguei para cá com um sinal negativo, esse aqui veio o H3 aqui, ok? Então a gente chega nessa relação aqui. Percebam o seguinte, gama A e a altura de gama A, que é H1 menos H2, é esse pedaço aqui, ó, essa cota aqui, ok? Gama M, H2 menos H3. Quem que é H2 menos H3? O H3, ele é tudo isso daqui. O H2 é só isso daqui. Então, se aqui eu tinha gama M vezes H2, H2 menos H3 acaba sendo a diferença entre eles. Esse pedacinho que está aqui, ó. Essa diferença de cotas aqui, ó. Ok? Aqui. Estão vendo? Esse pedaço, na verdade, ele é H3 menos H2, né? Porque H3 é maior do que H2. Então, o H3 está aqui e o H2 está aqui. Esse pedacinho é H3 menos H2. Mas na nossa relação a gente achou o contrário. Já já a gente vai entender o porquê. Gama B é do B, H4 menos H3, que é a altura de B. Né? Esse pedaço aqui. Ok? E a gente chega nessa relação. Num exercício, se você igualar dois pontos que têm a mesma altura, provavelmente você já vai sair na resposta. Né? Ele vai estar faltando alguma informação, alguma coisa, mas você já vai encontrar a resposta a partir do momento que você encontrar, igual aqui eu encontrei o C e o D, com a mesma pressão, geralmente os pontos mais inferiores.
coloquei tudo de um lado, tudo do outro. Se eu soubesse quanto vale os gamas, quanto que vale essas alturas, eu substituiria e encontraria quanto vale a pressão em A ou a pressão em B, ou a diferença de pressão entre A e B. Poderia colocar PA menos PB do lado de cada equação e colocar todo o resto para lá, a gente ia manipulando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um esquema muito interessante para esses exercícios de manometria, que é o seguinte. Vejam, né, essa diferença acabou sendo só isso, porque na verdade esse ponto e esse ponto têm a mesma pressão. Então eu poderia ter escolhido esses dois pontos e aqui todo esse resto aqui embaixo não importaria para mim. Eu poderia ter analisado toda essa situação só dessa linha verde para cima, certo? Porque aqui a pressão é a mesma, eu poderia ter descartado esse pedaço aqui na hora das cotas, ter descartado o H2 e ter colocado só esse pedacinho aqui. Mas se a gente trocar, como aqui eu tenho H2 menos H3, eu vou trocar por H3 menos H2, como é o inverso, esse sinal aqui viraria menos. Então aqui é menos, e aqui, ó, eu tiro esse termo e coloco H3 menos H2. Ficou na mesma, né? Porque se eu tenho A menos B, é a mesma coisa do que o inverso de B menos A. Então, se eu tinha lá H2 menos H3, vamos supor que o H3 é maior do que o H2, a gente sabe pelo desenho. Então, quando eu inverto os dois termos, é a mesma, e aí eu coloco um sinal aqui para deixar tudo certo. Beleza? Vejam só, o esquema legal aqui. Se você quer medir a questão da manometria, o macete é o seguinte: pega isso e vamos decorar, vamos aprender, porque é muito importante. Você parte sempre de um ponto, A, e vai percorrendo o caminho dentro do manômetro. Então, se você está em A, estou aqui no A, até aqui não mudou a pressão, estou percorrendo meu caminho aqui. Ó. Daqui eu vou descer. Desci até chegar nesse ponto. Quando desce, você pega a altura, nesse caso H1 menos H2, multiplica pelo peso específico e coloca um sinal de mais. Entendeu? Altura, peso específico, sinal de mais. Porque desceu. Quando desceu, o sinal é positivo. Aqui tem esse pedaço aqui que a gente sabe que pode desconsiderar, porque se eu pego esse ponto e esse ponto aqui é a mesma pressão, então não tem nenhuma variação. Então esse caminho aqui não vale nada pra gente, né? Teria uma certa quantidade que desce, mas aí ela sobe aqui, então acaba compensando. Chegou nesse ponto aqui. Desse para chegar nesse próximo aqui, eu preciso subir uma certa quantidade, que vale H3 menos H2. Se eu tenho H3 menos H2, estou subindo altura vezes peso específico, gama M, só que o sinal é de menos, porque eu estou subindo, eu estou indo contra a gravidade. Tenho que subir mais um pouquinho em B, até chegar aqui, ó. Subir mais um pedacinho, que é o H4 menos H3, é o pedaço que eu subi em altura. Gama B, massa peso específico do B, sinal de menos porque eu estou subindo. Tudo isso para chegar onde? No ponto B, né? Daqui para cá eu continuo andando, só que a pressão não muda, mesmo horizontal, igual a PB. Então o macete vai ser sempre assim. Você vai sair de um ponto, se você andar na horizontal não vai acontecer nada. Quando você descer, você vai colocar a altura e o valor do peso específico com um sinal de mais. Quando você subir, você vai colocar a altura com o peso específico e o sinal de menos. Desceu, mais. Subiu, menos. Faz tudo isso, no final você coloca igual ao ponto que você chega no final. Sai de um ponto, desceu mais, subiu menos, igual ao ponto final. Esse é o esquema prático, engenhoso, que você consegue resolver os exercícios de manometria com até relativa facilidade. Só lembrar, desceu, positivo, subiu, negativo, considerando as alturas sempre em relação a uma superfície de referência, igual nesse exemplo que a gente fez aqui. Vejam que a equação que você chega usando esse macetezinho do caminho que eu falei para vocês, é exatamente a mesma equação que a gente teve quando a gente aplicou o teorema de Stevin. Então você não precisa ficar sempre aplicando o teorema de Stevin. Só lembra do desce, sobe, sobe, desce, positivo, negativo, fim de papo. Legal, né? Gostaram? Isso aqui resolve, mata a manometria pra gente.